Oi gente, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Richelle e enquanto eu lavo essa louça, eu queria explicar um pouquinho pra vocês como que funciona o poder da manifestação, né? Todo mundo sabe que o subconsciente, ele é muito, muito, muito poderoso e tudo aquilo que a gente joga pro universo, ele volta, né? Seja algo bom ou seja algo ruim. Então eu vou ensinar na prática para vocês como que funciona essa questão de você manifestar algo e acontecer, ou você desejar que aquilo aconteça e ele realmente se tornar realidade, né? Porque a gente atrai tudo que a gente vibra, né? Deixa eu ajeitar vocês. Bom, eu vou dar um exemplo que eu vivi na prática, que por sinal, essa coisa de você já sentir como se fosse real, eu descobri que ela me acompanha desde a minha infância. Então, eu vivi muito disso na minha infância, mas até então eu não tinha entendido realmente, né, do que se tratava e o que era. E tem mais ou menos uns 6 meses que eu comecei a estudar física quântica e descobri, gente, que há muito tempo eu já vivo isso e eu não sabia. Bom, vou contar pra vocês algumas experiências que eu tive ao longo do tempo, mas teve uma experiência muito interessante, que foi há mais ou menos uns 9, 10 meses atrás. Eu tava num serviço que até então eu não gostava. Bom, eu vou lavando a louça, mas senão o serviço trava. Eu tava num serviço que eu não gostava. Tava me sobrecarregando, tava assim, eu tava bem esgotada, sabe? Foi aí que eu pedi as contas desse serviço e pensei, vou tentar algo novo. Saí, gente, do serviço sem ter nada em vista. Eu não tinha absolutamente nada. Nossa, calma aí, vocês caíram. Vamos lá de novo, que aqui é vida real. Deixa eu colocar vocês aqui. Tá bom assim? Vamos lá. Eu saí do serviço sem ter nada em vista, tipo assim, uma loucura, né? Eu tenho conta pra pagar, tenho filho, tenho financiamento, mesmo assim fui. Saí do serviço e na mesma semana eu já pensei, vou entregar alguns currículos aqui na minha cidade pra ver se eu consigo algo melhor. Eu trabalhava no mercado até então, eu trabalhava de domingo a domingo, uma folga na semana, e isso estava me consumindo de uma forma absurda. Pedi as minhas contas. Na mesma semana, algo me dizia assim, vai dar certo naquela loja. E eu queria trabalhar numa loja X. E algo dentro de mim já falava, sabe? Alguma coisa dentro de mim. Porque a gente, você tem que estar muito atento aos sinais. Porque o seu corpo, ele fala. Ele te dá sinais. A hora que acabou, a hora que você tem que encerrar um ciclo, começar outro. Você tem que estar muito atento aos sinais. E meu corpo, ele está sempre dando sinais pra mim. Enfim. Imprimi 30 currículos. Na hora de entregar esses currículos, eu fui diretamente na loja X. Porque algo me dizia que ia dar certo, sabe? Enfim, saí de casa falando pro meu marido, eu vou levar currículo naquela loja tal, porque vai dar certo. E durante a semana eu já estava mentalizando, eu trabalhando naquela loja, porque isso é um dos exercícios, né? Você começar a imaginar um dos exercícios para você atrair o que você quer, você imaginar você vivendo aquilo. Então eu imaginava eu trabalhando lá.
Eu imaginava dando certo e eu tava convicta que ia dar certo, porque eu já vinha há uma semana trabalhando isso dentro de mim. Então eu falei pro meu marido, né, eu acho que eu vou trabalhar nessa loja X, eu acho não, eu falei, eu vou trabalhar nessa loja X, ele falou, ele falou até assim na época, deu certo lá? Ele falou, vai dar certo lá, eu falei, vai. Eu tava totalmente convicta, gente. Gente, quando você quer manifestar algo, quando você quer que tal coisa dê certo, realize na sua vida, você tem que falar como se você já estivesse vivendo. Porque o universo, ele não sabe o que é passado e nem futuro. Ele vive o presente. Ele não tem noção de tempo. Então ele vai te entregar exatamente o que você está falando, exatamente agora. Entendeu? É muito massa, cara. É muito legal quando você aprende essas coisas. E aí eu coloquei isso dentro de mim e fui com 30 currículos. Mesmo sabendo que lá ia dar certo, eu ainda assim imprimi 30 currículos, porque vou sair entregando na cidade, né? É comércio, então vou sair distribuindo, vou pegar uma avenida e vou embora. Enfim, gente, eu entreguei meu currículo lá, dei o meu melhor ali, e eles me responderam simplesmente assim, qualquer coisa a gente entra em contato. Eu falei, poxa, a hora que eu saí da porta da loja pra fora, eu falei, poxa vida, cara, eu tava convicta que ia dar certo. O que aconteceu? Porque aqui na minha cidade, normalmente quando eles gostam da pessoa, eles já chamam na hora, sabe? Eles falam, olha, vem fazer uma entrevista e tal. Comigo não aconteceu isso. Mas falei, não vou murmurar, não vou reclamar. Porque quando você reclama, a sua energia, ó, ela baixa. As coisas que estão chegando, vai embora. Entendeu? Então, tipo, pensa duas vezes antes de reclamar, antes de murmurar. Enfim, quando eu chego na esquina dessa loja, né, um pouquinho mais pra cima, meu telefone toca, eles me chamando pra voltar, pra ver se eu podia fazer uma entrevista. E aquilo ali só se concretizou tudo que eu imaginava durante a semana. E eu sempre faço isso para os lugares que eu quero trabalhar, para os lugares que eu quero que dê certo. E, gente, sempre deu. Sempre deu, porque eu vivo de fato aquilo. Se eu quero trabalhar naquela loja, eu vou imaginar eu acordando cedo, eu ligando a minha moto e eu indo trabalhar, sabe? Como se já fosse real, porque já é. Entendeu? Outra coisa muito interessante que aconteceu comigo ontem é o seguinte. Fui no parque correr e a minha moto, ela não tá marcando o marcador, sabe? Aquele marcador que marca o tanto de gasolina que tem e tal. A minha não tá marcando, tá estragada. Então, dificilmente pra mim saber se tem gasolina ou não, tem que abrir ela, né? Nesse dia, no caso ontem, eu fui correr. A hora que eu termino de correr, subo na moto pra ir pra casa, o que aconteceu? A moto não liga. O que eu faço? Abro o tanque, zerado, não tinha nada de gasolina. Falei, cara, putz, não vou reclamar. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe? Eu não vou reclamar. Sabe por que eu não quis reclamar? Porque eu falei, putz, se eu reclamar, eu vou afastar tudo de bom que tá vindo, essa energia boa que eu tô sentindo, ela vai embora, então eu não vou reclamar. Eu vou pegar, deixar minha moto aqui e vou... Eu tinha uma garrafinha de água, PET, vou encher minha garrafinha de água em um posto de gasolina, eu volto e abasteço ela. Não vou reclamar. Foi o meu primeiro pensamento. Ali, do parque até o posto de gasolina, era uma boa caminhada. Era uma caminhada, tinha bastante subida e tava muito sol, e eu tava com meu filho, né? Então, tadinho, além de eu passar esse perrengue, ele também ia sofrer. Enfim, não vou reclamar. Falei, eu vou ir. Não reclamar
Não significa, só vou afastar as coisas boas da minha vida. Não reclamar é também porque, cara, se acabou a gasolina da minha moto, é porque eu tenho uma moto. Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas vão trabalhar de a pé? Quantas pessoas criam isso e eu tô aqui reclamando? Né? Pô, acabou a gasolina da minha moto porque eu tenho saúde pra vir no parque, cara. Entendeu? E correr e fazer as coisas que eu gosto. Eu não vou reclamar. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou a pé, eu vou pegar essa gasolina, eu vou descer e eu vou chegar em casa. Uma hora ou outra vai dar certo. Enfim, peguei a garrafinha e fui andando. Nisso, gente, brota uma pessoa assim do nada. Não sei da onde que brotou aquele rapaz. É tudo o universo conspirando a nosso favor, porque o universo não é modinha essa frase. Ele realmente conspira ao nosso favor. Tá? Basta você ligar seus pontos, basta você estar atento, energizado, que você vai ver. O universo ele vai conspirar ao seu favor, custe o que custar. Aparece um homem e ele fala assim pra mim, e eu chego nele e falo assim: moço, qual é o posto de gasolina mais perto aqui? Aí ele tá no telefone. Aí ele fala assim pra mim: é lá pra cima e tal. Eu falei: mas é longe? Ele falou: tem uma subidinha boa. Eu falei assim. Aí ele falou: acabou a gasolina da sua moto? Eu falei: acabou. Ele falou: eu busco lá pra você. Na hora, velho, na hora me veio assim na cabeça, cara. Viu? As coisas cooperando a meu favor. E se eu tivesse reclamado? Tá? E se eu tivesse reclamado? Será que eu teria essa ajuda agora? E se eu tivesse murmurado? Então, cara, depois que eu aprendi essas pequenas coisas, que são pequenas coisas, mas fazem uma diferença brutal assim no nosso dia a dia, eu nunca mais reclamei. E eu não só reclamei, como eu também comecei a medir minhas palavras, a forma como eu falo. Igual eu falei pra vocês, como o universo ele não entende passado e futuro, ele só entende o presente, em vez de você falar, eu queria trabalhar em um lugar X, ou um dia eu vou trabalhar em um lugar X, não, você fala, eu vou trabalhar em um lugar X. O universo entende que é agora, precisa ser agora, então ele vai te entregar isso agora. Se você fala, nossa, só dá tudo errado na minha vida, só vai dar tudo errado mesmo. O universo, você jogou, o universo captou e te entregou tudo dando errado. Porque você quis isso, você falou isso, você emitiu essa frequência e o universo, ele é como se fosse um garçom mudo. Ele vai te entregar exatamente aquilo que você pediu, nem a mais, nem a menos. Então, poxa, se você é uma pessoa que só fica falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não sei o que, você nunca vai ter dinheiro, meu amor. Você nunca vai ter dinheiro. Uma forma muito legal de você atrair as coisas é quando você for dormir. Antes de dormir, esquece celular, esquece séries, esquece qualquer coisa, qualquer tipo de distração. Apenas deita sua cabeça no travesseiro e começa a imaginar tudo que você deseja. Gente, a força do pensamento, ela existe, ela é real e ela atrai as coisas para sua vida. Eu não tô falando balela, eu tô falando experiências próprias. Coisas que eu comecei a fazer no meu dia a dia que mudaram a minha vida. Completamente. Completamente. Então, antes de dormir, se imagina trabalhando naquela empresa. É um casamento dos sonhos? Se
imagina naquele casamento. É um carro. Imagina entrando naquele carro. Imagina você passando os dedos sobre o banco do carro. Porque vai se tornar real. A força do pensamento, ela acontece. Sabe? E então, muito cuidado nas suas palavras. Assim, hoje, quando eu falo, eu penso 2 vezes antes de falar qualquer tipo de coisa, porque eu tenho um certo receio do que eu vou falar e do que o universo vai me entregar. Então, hoje pensa bem, sabe? Antes de murmurar, antes de reclamar, antes de dizer eu não consigo, eu não posso. Você pode, você consegue. Nós temos forças ao nosso redor torcendo pela gente, nos entregando aquilo que a gente deseja. Então, eu não sei qual é a sua fé, qual é a sua religião, mas isso não importa também, sabe? Quando se trata dessas forças espirituais, né? Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. Mas eu queria te dizer que a lei da atração, ela existe há muitos e muitos anos. E experimenta começar a pensar coisas boas, né? Acordar e pensar, eu vou ter um bom dia. Porque o universo ouviu, o universo vai te entregar um bom dia. É muito interessante, gente. Então, esse é o primeiro vídeo do meu canal, que eu tô começando. Sempre quis ter um canal, mas sempre me achei uma pessoa muito desinteressante, que não tinha nenhum conteúdo bom pra vir aqui falar. Mas hoje eu tenho as minhas experiências na física quântica, que são assim incríveis, e com o passar dos dias eu vivo mais experiências e eu vou estar aqui compartilhando elas com vocês. Acredito que alguém que está ouvindo aí vai ser ajudado de alguma forma. Bom, muito obrigada por chegar até aqui. Eu vou terminar de lavar essa louça e fica atento que eu vou tentar gravar um vídeo por dia. Então, se você gostou de me acompanhar, já se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau.